Oiê, e eu sou a Carla, e esse Amplicast é um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital, com foco especial em tendências educacionais, cultura e transformação digital. E hoje eu tenho o prazer de estar com elas, 3 convidadas, não uma, não duas, mas 3, o trio, né, que vai aqui bombar com a gente, a Leilane, a Geiciane, ó, duplinha sertaneja mais a Renata, né? As 3 juntas, não, porque se tivesse um outro Anne aí no meio, eu não ia conseguir falar, né, meninas? Meninas, que delícia estar aqui com vocês. Aqui, eu tô aqui em Brasília e as meninas estão longe de mim, mas num lugar que eu adoro e tô louca para ir para jogar beach tênis, Floripa, não é isso? Eu e a Leilane em Floripa. A Renata já tá do outro lado do mundo. Onde que a Renata tá? Por isso que ela não estava junto com a gente no Web Summit, é isso? Por isso, eu estou em Roma, na Itália. Estamos longe, mas sério? conectadas. Sério, Renata? Você tá aí, em Roma? Tá fazendo o quê? Estudando, trabalhando, fazendo tudo junto? Claro, missão Citatino, também dos jogos, projetos sobre cibersegurança, digital law, sempre com esse foco. Ai, que bacana! Meninas, olha só, vocês 3 têm em comum a paixão pela educação e tô entendendo que também tem em comum essa questão dos games, né? Os games como uma possibilidade aí de aproximação com as juventudes. E eu quero saber um pouco dessa trajetória de vocês, assim, de vocês 3. Como é que vocês, não é porque não saíram de ser professoras, mas vocês estão fazendo essa transição de professoras para empreendedoras. Quero saber se vocês também já se veem assim, mas eu queria saber um pouco dessa trajetória, porque eu sei que cada uma aí tem coisas bem específicas. A Renata já deu um spoiler aí, segurança digital e tal. Aí eu sei que as meninas, uma delas é da área de saúde. Enfim, quero saber um pouco de vocês. Conta pra gente. Claro, Carla. Muito obrigada pelo convite. Para nós é uma satisfação estar aqui com vocês, dividindo essa experiência e contando um pouquinho de como o Citadino começou. Realmente, nós somos de áreas até diferentes. A Renata e a Gessiane são do direito, né? E eu sou da área da saúde. E a gente se conheceu por conta de uma coisa chamada inquietação, né? Então, nós éramos as pessoas que não estávamos conformadas com a forma como a educação acontecia, isso já lá no ensino superior. E justamente por convite da Gessiane, ela começou a reunir alguns profs para gerar aqui em Florianópolis um movimento que nós chamamos de Mática, que fez uma formação de professores diferenciada, com várias metodologias ativas e tudo mais. E desse momento, desse encontro, surgiram mais dúvidas, né? Mais angústias. A gente foi aquele momento em que, nossa, encontramos a nossa galera, né? As pessoas que pensam muito parecido com a gente em relação à educação. E a gente achou que só aquele movimento com os professores não era suficiente para a gente tocar a educação como a gente imagina e transformar ela mesmo num papel importante na sociedade e na vida das pessoas. E foi aí que a Gessiane trouxe a ideia da gente começar a pensar, principalmente utilizando jogos e maneiras de educar e de transformar a educação através dos jogos. E aí surgiu a Citadino Games, que objetiva justamente, né, trazer, ensinar e desenvolver a cidadania para jovens e adolescentes. Olha isso, Citadino Games. Eu tô até curiosa para saber se esse nome veio por causa da Renata, que está em Roma, que tem história do Cittadino, né? Quer dizer, cidadão. Então, sei não. Tô achando que teve uma influência aí. Mas contem mais, meninas. E a Geiciane e a Renata? Conta um pouquinho aí da história, da trajetória de vocês. E tem uma questão, assim, né, cara, que a Leilane falou desse nosso encontro. Eu sou paranaense, você disse, né? Tô morando agora aqui em Florianópolis. Quando eu cheguei aqui, eu conheci a Renata. Ela tá em Roma agora, mas ela é manezinha da ilha. E contando para ela as minhas pesquisas do mestrado, eu já desenvolvia estudos sobre o WebQuest na educação, mas eu queria fazer algumas coisas além. E para levar essa questão desse aprendizado na escola básica, de um jeito que a gente não invadisse o espaço
da escola básica, respeitasse aquilo que é a escola básica, mas pudesse trazer algo a mais que realmente fosse algo importante para os professores utilizarem em sala de aula. E daí a Renata se encantou com todas as minhas ideias e disse, Gessi, isso aqui é uma proposta de empreendimento. Isso aqui não é só um projeto de pesquisa que você está pesquisando. Não, nós temos que fazer isso e lançar no mundo. E então eu encontrei a Renata e nós duas éramos professoras de direito. A Renata também vai contar um pouquinho aí da trajetória dela. Mas por conta do mestrado, das minhas pesquisas e tal, eu comecei a muito me conectar com professores na educação, no ensino médio, no fundamental. E quando eu vi, eu já estava lá no meio dos profs do fundamental, do ensino médio, trabalhando essa questão dos temas de cidadania, que tem muita relação com o direito, mas não de uma forma que eu gosto sempre de dizer que é rococó, que é de um jeito diferente. Então, até às vezes, quem vê assim, o jeito advogada de ser, você nem parece advogada. Eu falei, é que eu não sou advogada, eu sou professora. Então, a gente sempre tentou fazer essa desconstrução, né? E a Renata foi fundamental nisso. E, claro, a Leilane veio somar muito, porque nós precisávamos ter alguém com esse olhar diferente, porque apesar de a gente querer ser rococó, a gente fica muito preso no universo do direito, que ainda, infelizmente, né, é um instrumento de poder sobre as pessoas, mais afasta as pessoas muitas vezes do que aproxima elas do sistema de justiça e dos espaços de cidadania. E o que a gente quer não é isso, né? O que a gente quer é justamente o oposto disso. E a Leilane também foi fundamental para quebrar muito das coisas que a gente trazia com essa pegada muito no juridiquês e tal, e a gente conseguiu chegar no Citadino da forma como ele está hoje. Ô, Geice, o que eu acho impressionante da história de vocês é porque eu ia dizer exatamente isso, advogadas, professoras universitárias, porque a gente tem um estereótipo, é fatal, não tem como fugir disso, né? E aí eu vejo vocês duas, né, Renata e você, Geice, com essa pegada, enfim, que se aproxima tão... que se aproxima, fica tão próximo, né, das juventudes. Eu achei isso fantástico, assim. Na saúde também, eu sei, aí a Leilane tá também, tem ainda muito do ensino tradicional também, se bem que eu acho que a saúde é um pouco mais avançada nessa área, porque trabalha muito mais com metodologias ativas, é muito mais comum você ver isso, aprendizagem por pares, muitos desafios até pela própria, enfim, pela própria área da saúde que propicia isso, né? Essa colaboração e tal. Mas vocês duas, eu acho fenomenal ver o que vocês estão fazendo sendo professoras e advogadas. E você, Renata, conta um pouquinho aí. Eu tô sentindo que você é que puxa o bonde, é isso? Uma puxa um pouco cada vez, uma fica para trás, puxa para outra, a gente vai alternando, né, Carla? É isso mesmo. Quero também muito agradecer o convite, é um grande prazer te conhecer a equipe do Amplifica. E a gente se uniu realmente pelo amor, pela aprendizagem ativa, né? Como professoras educadoras, eu particularmente acho que ser uma educadora é um tanto mais difícil do que ser advogada. Você conseguir sair do ensino tradicional, métodos passivos, e realmente encontrar formas de engajar os alunos é algo que é extraordinário. Resultado, né? Você educar com paixão, com emoção, com estratégias. E aí eu tive a sorte, né? Eu acho que é uma grande loteria mesmo. A nossa empresa, o Citadino, né? Que esse nome, quando a gente estava criando, nunca me esqueço, na casa da Leilane, cada uma com as suas coisas, 1000 aulas, a Leilane também tem a empresa dela rodando. E a gente ficou, nossa, que nome que nós vamos dar? E a ideia para o primeiro jogo, daqui a pouquinho a gente já vai para Citadino Games, foi criar um jogo sobre cidadania, né? E Citadino em italiano vem da palavra cidadania. Eu já estava com esse projeto em fazer esse mestrado que eu estou cursando hoje em Direito e Tecnologia aqui em Roma. E o jogo ele veio para congregar todas, né? E agora, é claro, a gente tem que divulgar. Aí, grande privilégio, né, da Leilane e a Gessiane estarem com vocês no Web Summit e a gente poder fazer essa conexão com empreendedoras. Dentro do mundo da educação, fora de sala de aula, assim como o Mágica, que a Leilane acabou de falar, o encontro com outras professoras, a Gessiane, por exemplo, também em Guarapuava, tem toda uma tradição onde ela veio com universidades, com professores com aprendizagem ativa. Aqui um pouco da minha escola, assim, né, da minha história com o escotismo, eu sou escoteira, sempre servir.
Então, com os jovens, com os adolescentes, entendendo as demandas, as necessidades deles. Em Floripa também uma experiência que eu tive bem legal durante um ano foi estar em sala de aula com mulheres, era um projeto chamado Free for Being Me, exclusivamente para ex-presidiárias, para poder reinseri-las no mercado de trabalho. Então, acho que a gente conseguiu juntar, né, essas experiências de cada uma das três para criar com grande know-how o primeiro jogo da nossa empresa, né, que é o Citatino Cyber, mas que com certeza outros jogos virão. Eu tenho certeza disso e eu tive o prazer de encontrar com as meninas no Web Summit no Rio, inclusive poder tocar, as cartinhas, dar uma olhada nos desafios, né? Quer dizer, nas provocações das cartinhas e eu realmente fiquei muito impressionada. E aí, falando um pouco da empresa de vocês, né? Que não é fácil, eu sei, eu e Samara aqui, a gente sabe o que é isso, né? A gente empreender sendo professora, mãe, enfim, advogada, médica, trabalhando na área da saúde, enfim, são várias as circunstâncias, a gente sabe que não é trivial empreender e empreender no Brasil ainda mais, mas eu queria saber um pouco da empresa, em que momento vocês estão da empresa, o que vocês já lançaram esse primeiro jogo, onde vocês querem chegar, então em que estágio vocês estão da empresa e qual é a visão de vocês para a Citadino? Quero saber um pouco mais. Então, Carla, a Citadino ela começou a ser construída durante a pandemia, né? Então foi algo que a gente até levou um tempo para construir e até mesmo, nossa, a gente quer fazer cartas nesse momento em que as pessoas não conseguem se aproximar. Inclusive, nosso público inicial era para as famílias, era justamente para trazer até uma opção a mais para as famílias. Mas ela levou um tempo de maturação, enfim, que bom, a pandemia acabou e agora a gente, de fato, pôde entregar para aquilo que a gente queria, que era dentro das escolas. E nesse período todo, a gente fez vários protótipos do jogo, enfim, a gente contou com a ajuda, né, na verdade, do Marcelo e do Walter, que ajudaram a construir a mecânica do jogo. Então, esse processo, ele levou um tempo, né? E, recentemente, faz cerca aí de um mês, a GCN conseguiu rodar o nosso primeiro teste, né, que a gente chama de MVP, junto com professores, junto com os alunos também, trazendo para a gente feedbacks. E o jogo tá pronto, ele tá entrando aí, ele já tá, na verdade, no mercado para venda, né? A gente tá com algumas parcerias bem legais para levar isso para as escolas. E justamente esse é o nosso objetivo, é que a gente consiga atingir o maior número de escolas e de pessoas, entendendo, como diz a nossa hashtag, né? O futuro é coletivo. Então, a gente realmente quer que isso agora vá ao mundo, sabe? E te digo que com muita honra que a gente vem aqui e te fala também que aqui é uma das primeiras, digamos, propagandas nossas, divulgações do Citadino enquanto jogo, disponível aí para a sociedade, para a gente ajudar as pessoas a se desenvolver cada vez mais como cidadãos. O que a gente pensa dele enquanto jogo é justamente que futuramente a gente vai começar a criar cada vez mais packs de jogos que vão sendo agregados a esse Citadino Games e trazendo outros assuntos, né? Além da gente falando aí especificamente sobre a cidadania e, em especial, a cidadania digital, o desafio de ser hoje, né, uma pessoa que está no mundo real, mas também digital, e toda a questão da LGPD, a gente também quer abordar as outras temáticas que estão envolvidas aí com a realidade, né, da cidadania, da saúde, quando a gente vai falar lá sobre a questão de racismo, então qualquer assunto que seja sensível e que inclusive o professor tem um desafio, né, em tocar nesse assunto dentro da sala de aula, o jogo permite essa porta de entrada para assuntos, digamos, sensíveis e que a gente tenha o olhar adequado, né, a proposta do jogo também é essa. Ele, digamos assim, instiga essa conversa, mas também, graças à nossa plataforma, os professores têm ali um material base para conseguir também conduzir, né, as situações de cidadania, de que forma que elas podem ser ponderadas, em que momento que a gente tem que ter alguma intervenção de outros profissionais, enfim, né, a necessidade da gente também trazer o olhar dos pais para próximo, né, dos adolescentes, para conseguir entender também esse novo mundo que se está estabelecendo para essa nova geração que está chegando. A gente não vai conseguir resolver os problemas hoje da nossa adolescência, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, da mesma forma que resolver os nossos problemas na nossa juventude. É uma nova realidade e o jogo permite tanto a gente conversar sobre isso,
como também vai permitir com que os pais tenham uma diretriz, um caminho para fazer essa melhor abordagem e orientação aos seus filhos. Olha, eu tô chateada porque eu fico pensando que eu deveria ter roubado aqueles cards que eu vi na minha mão e não fiquei com eles. Não sei por que eu não peguei logo. Então, esses cards maravilhosos, mas eu queria, na verdade, saber onde que esses cards, se os educadores que estiverem escutando a gente aqui, os facilitadores, onde que eles podem encontrar esses cards? Então, a gente tem o nosso site hoje disponível para venda, tá, cara? Então, o professor que, eu quero aplicar o jogo na minha sala de aula, gostei da ideia, né? Como disse a Leilane, a gente não é só o jogo que vai para o professor, né? O professor, ele tem os jogos que acessa com essas cartinhas que vocês estão vendo aqui. O jogo, ele é totalmente desplugado, então ele é offline mesmo, para você trabalhar em sala de aula. Mas no manual que vai junto, na caixinha, com a carta, o professor acessa roteiros de aprendizagem para trabalhar em sala de aula, várias dicas de como trabalhar, sequências didáticas de como utilizar as temáticas do jogo em sala. Ele vai também um acesso para a trilha de aprendizagem. Então, o professor que às vezes não entende muito sobre esse conceito, o que é cidadania digital, onde que ela está lá na BNCC, como é que eu conecto isso, né, com um componente curricular específico. Então, a gente tem lá a trilha de aprendizagem também para o professor acessar. E o professor pode adquirir a caixinha no nosso site, numa sala aí mais ou menos com 30, 40 alunos. Se o professor tiver umas 4 unidades do jogo, 4 caixinhas, você já consegue jogar com tranquilidade com a sua turma. E a gente tem os combos, os packs para as escolas. Então, a minha escola, né, tem mais alunos e quer aplicar o projeto do Citadino lá na minha escola para trabalhar. A gente tem os combos com 15 jogos, combos com 30 jogos. E em todas as possibilidades de combos que a gente tem, a gente, agora, principalmente nesse momento do lançamento, a gente oferece as formações para os professores. Então, formação remota, formação presencial, de acordo com a demanda que a escola tem. Então, eu, a Renata e a Leane, aí, a nossa ideia é viajar o Brasil pelas redes e pela terra, pelo ar, pelo mar, onde for possível, para a gente conseguir fazer, né, com que os professores entendam a aplicabilidade. Porque é importante destacar, e a Leilane é estudiosa nessa área, assim, de estratégias de gamificação e aprendizagem baseada em jogos. Ela trabalha bem para o ensino da saúde, mas essa é uma expertise dela, acadêmica e de prática também, que a gente não trabalha com o conceito de gamificação. Então, por isso que a gente fala que a nossa metodologia é aprendizagem cidadã baseada em jogos. Porque a gente não usa elementos de gamificação para poder gerar engajamento. A gente usa o jogo como uma ferramenta que vai despertar determinadas sensibilidades, experiências, falas, vai proporcionar escuta ativa desses estudantes, vai proporcionar elementos, né, para desenvolvimento de soft skills, de people skills, né? Então, por isso que a gente trabalha o jogo a partir dessa questão da metodologia da aprendizagem baseada em jogos mesmo. Nossa, é maravilhoso. Eu ia até perguntar para vocês se era isso, se na caixinha podia ir vocês 3 juntas, né? E tô entendendo que sim, a caixinha vem, tipo assim, as escolas podem comprar a caixinha com o pacote do trio aí. Eu adorei. Adorei isso. Eu adorei. Isso é sensacional. E acho que tanto os educadores quanto as instituições educacionais é realmente o que eles precisam para avançar, trazer discussões que são relevantes, são importantes. A gente não pode deixar de conversar com os jovens sobre esses tópicos que estão nos cards, né? Então, ter os cards como condutor e mais todos esses recursos que vêm junto facilitam muito. Eu assim, se eu tivesse em sala de aula, a primeira coisa eu já ia atrás, porque, né, tá ali, já tem os planos, já tenho as ideias, já tenho os cards, quer dizer, minha aula tá pronta, inclusive, né? Eu acho isso aí, a nossa ideia é essa. Para mim, assim, o que puder facilitar e o que tiver pronto, eu acho que super ajuda, né?
E aí, tem uma coisa, Renata, que me chamou muita atenção no site de vocês, e vou deixar também aqui, a gente vai deixar o link para o site, todas as referências aqui na descrição aqui do podcast. Mas, Renata, vocês falam vocês usam uma hashtag, o futuro é coletivo. E aí, o que vocês estão vendo desse futuro coletivo? O porquê dessa hashtag? Da onde surgiu? Conta um pouquinho pra gente. Essa hashtag é demais, ela foi criada em conjunto, né? Porque a nossa empresa é uma empresa de impacto social. O Citatino não foi feito exclusivamente para ganhar dinheiro, claro que o lucro é um resultado de toda empresa, né? Somos uma startup. Mas o impacto social, e os professores e as professoras são as nossas estrelas. Né? Então, essas competências, que inclusive são parte do Fórum Econômico Mundial, que os alunos precisam desenvolver. E é um desafio, é um grande desafio. Né? Isso também está lá nos indicadores transversais da BNCC, que é uma coisa relativamente nova. Então, agora, quando esses professores e educadores precisam se reinventar, eles precisam de muito apoio, essa é a verdade. Né? Então, a coletividade ela vem dessa união dos educadores com as escolas, com a intermediação com as famílias e, é claro, os estudantes. Né? Então, tudo isso forma um grande conjunto que não está isolado. Vamos pensar aqui, uma das cartinhas fala sobre fake news. Até muito interessante, né? Que a gente está com um projeto de lei no Brasil rodando sobre isso. E trabalhar fake news na escola, a gente precisa falar sobre isso. E muitas vezes os profs e as profs não são especialistas na área digital. Quem vai trabalhar isso é o prof de português, de história, de geografia, ciência da natureza. Então, que tipo de mecanismos que nós podemos dar para eles? Então, a coletividade vem por aí. Nós temos também uma segunda frase, Carla, que a gente criou junto com a nossa equipe de branding, que é a seguinte, uma frase linda, que é educação não é brincadeira. O Citatino parece uma coisa muito divertida. Eu tive a oportunidade de estar com os educadores da Prefeitura de São José, que nos abriu essa oportunidade com a intermediação da GESE, para que justamente a gente visse, né, em loco como que ia ser o teste. E o Citatino funciona, eles saíram maravilhados. A coisa mais linda de ver são os estudantes, né, e os profs aí jogando Citatino. E essa coisa que parece um tanto assim descontraída, tranquila, na verdade é base e fruto de muito estudo. Também temos a Leilane, graças a Deus, que nos ajudou, nossa expert em gamificação. E por isso que o Citatino ele vem com essa pegada. Uma outra coisa também importante é a promoção dessa experiência social. É uma das coisas também que a GESE sempre fala nos workshops com os professores, né? Tá viajando o Brasil inteiro aí, GESE ajudando também a treinar, os professores, que é a questão dia. A conexão da Renata falhou um pouco. Então, Geice, puxa aí então. Vou puxar o bonde. Puxa a ideia aí, já vai. que ela disse que sou eu que estava falando, né? A gente fala muito sobre isso, né? Cara, que é uma questão assim também de... Hoje a gente sabe que manter o engajamento dos estudantes é uma dor em sala de aula. Então, e é uma necessidade que a gente precisa trabalhar. E a ideia de trabalhar com jogos e, de certa forma, algo assim divertido, descontraído, não significa que a gente não possa abordar temas sérios. Então, a gente sempre fala, né? Divertido não é o contrário de sério, divertido é o contrário de chato. Então, ninguém merece ir para a escola e viver um espaço chato de aprendizagem. A gente precisa viver uma experiência que, ainda que tratando de temas sérios, difíceis, polêmicos, seja uma experiência legal, divertida. Então, quando a Renata fala isso, né, sobre a questão dos professores, eu vou contar, por exemplo, como é que a gente, há 2 semanas atrás, a gente estava lá em Guarapuava aplicando os jogos para um grupo de adolescentes. E os educadores todos perto, próximos ali, participando da atividade. Uma das cartas que a gente tem aqui é uma carta que fala de pedofilia, que é essa aqui, que parece uma carta, que é a carta do Pedro Urso, parece uma carta divertida, até legal na ilustração, mas quando você vai conhecer a história do personagem, é alguém que está sofrendo sobre isso. Numa das mesas do jogo, durante a atividade de aprendizagem, as adolescentes disseram assim: ai, parece até os velhos que mandam mensagem pra gente no direct.
Então, ali naquele momento, o educador que estava do lado ouviu aquilo e, na sequência, a gente terminou a atividade de aprendizagem naquele espaço com aqueles educadores com os adolescentes, eles já iam se reunir para abordar sobre isso, porque, de certa forma, naquela mesa, aquelas alunas relataram que elas já estão sofrendo, são vítimas desse crime. Né? Então, a partir daí, a gente começa a ter outras abordagens. Então, a gente fala de coisas sérias, de uma forma divertida, promovendo engajamento, que é o que o jogo consegue, né, trazer, e também sem deixar de lado essa nossa atenção, né, sobre como esses estudantes utilizam a internet, hoje no Citadino Cyber, que é essa nossa temática, como eles se comportam, mas mais do que isso, prevenir as possibilidades deles se tornarem vítimas de alguma coisa, né, que possa ferir a privacidade deles, enfim. E, Geice, acho também importante, dentro dessa abordagem, esse papel, inclusive, assim, da conexão entre escola e os profissionais que estão disponíveis na escola, né? Quer dizer, tem toda a parte de orientação educacional, o psicólogo escolar, porque eu acho que também é importante alertar que nem todos os problemas e nem todos os assuntos os professores devem abordar, mas deve ser encaminhado pela própria escola, né? Imagino que vocês também devem dar orientação e tal, porque uma vez eu me lembro que a gente estava fazendo uma dinâmica aqui no Amplifica e a Samara sempre teve essa preocupação de dizer a gente também tem que ter o cuidado de entender até onde vai o nosso papel de educador e onde a gente tem que entrar com os especialistas que estão à nossa volta e que podem nos ajudar também com essas questões, porque é isso, é um jogo, mas as questões são profundas, né? Então, acho que é importante esse ponto, né? E aí, uma outra coisa que eu queria mencionar, que inclusive a Renata falou, é dessa questão de impacto social, que eu sei que vocês têm uma abordagem super legal e está até disponível no site, que quando o educador compra os cards, ele também pode ajudar uma escola pública a receber esses cards. Contem um pouco mais sobre essa abordagem que vocês têm. Aí, Lê. Então, Carla, não faz sentido a gente só ensinar ou possibilitar a aprendizagem para um nicho, né? Nós vivemos em sociedade e todas as partes são importantes. Pensando que muitas vezes, em especial em algumas escolas públicas, pode-se ter a dificuldade de ter acesso aos cards, a gente justamente tem isso como DNA nosso, de justamente quem adquire uma caixinha daquela pode estar doando para uma instituição, pode ser para uma instituição também que trabalha aí com crianças e adolescentes, ou até mesmo para alguma escola, e aí a gente faz essa entrega diretamente para essas instituições, porque a gente quer impactar o maior número de pessoas possíveis, né? Cidadania não é só sobre mim, sobre as pessoas que estão comigo diretamente, a minha família, os meus colegas, mas sobre toda a sociedade, sobre aquilo que a gente vive na rua, né, na cidade. Então, a gente precisa que isso chegue ao maior número de pessoas possíveis e tornar isso possível através dessa disponibilização, né, de venda, seja diretamente, né, as próprias empresas podem fazer esse tipo de doação também, né, então eles compram os cards da gente, a gente faz a entrega nas escolas, por exemplo, ou até mesmo de outras pessoas que queiram colaborar, ou uma escola que compra e a gente acaba doando aí para uma instituição aí pública, para que todo mundo tenha acesso e desenvolva essas habilidades e que esse conhecimento chegue. É espantoso, Carla, como a gente se depara com... a gente sempre pensou, nosso jogo tem que ser complexo, a gente tem que trazer temas muito, né, principalmente falando em digital, e não, o que a gente acabou observando foi que a simplicidade das informações, elas precisam ser ditas, porque as pessoas não necessariamente entendem que aquilo fere o outro, né, que aquilo impacta na vida do outro quando elas têm uma atitude que não tem por objetivo coletivo e acaba realmente prejudicando a todos, né? Não só a si próprio, mas a todos. Então, essa é a nossa maneira de contribuir e fazer com que isso, ganhe escala o máximo que a gente conseguir. Maravilhoso isso. Eu e Samara, a gente também sempre teve... A gente tem a mesma pegada que vocês desde o começo e continuamos aí tentando impactar a educação, impulsionar os talentos, enfim, essa é a nossa missão
como empreendedora e enfim, como educadora. E aí, eu sei que a gente está chegando ao final, poderia passar horas aqui conversando com vocês, mas eu acho que quem escuta vocês, e voltando ao começo da nossa conversa, vocês falaram de que o que nos trouxe até aqui foi a inquietação, né? Mas a minha pergunta é assim, inquietas, tem muitos profissionais que estão inquietos, mas eles não têm a coragem de começar um negócio como vocês começaram. Da onde veio essa coragem de vocês de iniciar aí um empreendimento, né? E eu acho que isso fica para muita gente, assim, né? Por onde eu começo? O que eu faço? Pô, eu tenho a ideia, mas eu não tenho coragem. E aí? Como é que começa? Quais são as dicas? Quero escutar vocês. Carla, eu acho que... Posso falar aqui, meninas? Posso, né? eu só saí da minha falta de coragem por causa da Renata e da Leilane. Sozinho mesmo, eu acho que você e Samara vivem muito isso, a gente não vai para lugar nenhum. Uhum. Então, o Citadino hoje, ele só é o que é porque a gente vai falando dos nossos sonhos, das nossas ideias para outras pessoas. E assim, né, às vezes as pessoas dizem, eu não vou contar porque senão vai roubar a minha ideia. Mas daí você não vai contar, você não vai arrumar nem parceiro para botar a tua ideia no mundo de verdade, né? Então, você tem mesmo que contar. Então, por exemplo, o Walter, o Marcelo, que são professores também que a gente encontrou para ajudar na nossa mecânica do jogo, na construção, né, das cores e tal aqui dos personagens, foram professores, que eu tomei um café na sala dos professores e ele estava um dia chegando com uma caixa de jogo que os alunos dele tinham produzido e feito, e eu contei a minha ideia e ele falou, bora, prof, não, vamos lá, vou ajudar vocês e tal, e trouxe o Marcelo junto. E depois a gente encontrou um ilustrador maravilhoso. Então, esse processo do ter coragem, eu acho que, de certa forma, é também ter coragem de externalizar as tuas angústias, o teu sonho, a tua perspectiva e buscar ajuda. A gente não vai para lugar nenhum sem ajuda. Então, hoje, por exemplo, a Citadino Games também está sendo acelerada por um projeto que é do governo federal, que é o Inovativa, que a gente faz questão de frisar aqui. Porque nós não temos competência na área de gestão, na área financeira, na área de marketing, de negócios. E a gente foi buscar, né, através desse programa, que é um programa gratuito, inclusive você não paga nada pelos processos de mentoria, para que a gente consiga entender esse mundo business, que não é fácil, é difícil. A gente fica muito no negócio da educação, quero mudar o mundo, quero não sei o quê, mas a empresa também precisa vender, captar dinheiro, recurso. Nós somos aqui professoras, ninguém aqui é herdeira, rica, milionária, não tem dinheiro, é o salarinho suadinho todo mês das nossas aulas que a gente foi aplicando aqui, colocando, e agora, né, com essa mentoria ajudando, olha, é assim que oferece, é assim, dá para fazer impacto social e empreender ao mesmo tempo. Fomos encontrando pessoas fantásticas dentro do processo de Inovativa que também saíram dessa perspectiva de que o empreendedorismo desse impacto pode mudar o mundo, né? Pode mudar as realidades das pessoas, tem essa capacidade. Então, acho que isso, não ficar sozinho, compartilhar essas ideias e buscar ajuda daquilo que é frágil em nós, porque a gente nunca vai saber tudo, nunca vai dominar tudo, é impossível, e quanto mais pessoas vierem para somar, melhor. Então, eu acho que professora que nos ouve, né, e nos acompanha, tá aqui, então consegue olhar para o seu ecossistema, que a gente fala muito aí no empreendedorismo, né? Um sistema S, um Sebrae, uma mentoria, buscar essas portas para que seja possível empreender com aquilo que a gente tem, dentro dos passos que a gente pode dar e, com certeza, ampliar a nossa voz, a nossa possibilidade. E a educação no empreendedorismo por professores, né, Carla? Que eu acho que isso que é o mais importante, assim. Que hoje a gente vê muita gente empreendendo que não tem essa visão da educação. Não tem isso que a gente tem dentro de nós. Então, a gente precisa cada vez mais incentivar pessoas para isso. Carla, eu e a Samara, a gente sempre fala sobre isso. Essa última questão que você colocou, eu acho crítica. E a gente tem falado muito sobre esse tema de empreendedorismo para educadores exatamente por isso. Porque muitos educadores não se veem como empreendedores, a maioria, inclusive, não se vê. E na verdade, o que está acontecendo é que esse espaço da educação
das startups de educação está sendo ocupado por não educadores. O que ok também, que a gente gosta disso, de trazer pessoas de outras áreas, mas ter educadores nas startups de educação é fundamental e hoje tem muitas que não têm e estão vendendo educação. Então, é algo seríssimo que a gente tem que estar atento. E se a gente não ocupar esses espaços, outros já estão ocupando, né? Então, acho que é muito nesse sentido. Alguém aí, eu acho que queria falar. Carla, eu queria complementar com duas coisas aí que são bem importantes, né? A primeira delas é que, bem como você falou, é importantíssimo que o educador faça parte desse processo, né? Então, a gente pode trazer outros profissionais, mas é muito importante a gente estar presente naquilo que nos dói, que a dor é minha, professor. Eu sei onde dói, né? Eu tô com o meu aluno em sala de aula, então como é que não sou eu que estou resolvendo? Como é que não sou eu que estou criando uma solução? Então a gente tem uma grande vantagem, que a gente fala muito no empreendedorismo, que é ser apaixonado pelo problema. A gente é apaixonado pelo problema da educação. A gente é apaixonado por resolver a questão do aprendizado junto aos nossos estudantes. Então isso é essencial para a gente já. É um meio caminho andado para a gente conseguir criar. A outra questão é aprender a ouvir não. Né? A gente é tão apaixonado por isso que quando alguém fala, esse jogo não vai dar certo. E a gente ouviu muito isso. A gente teve muita porta fechada na nossa cara durante esses últimos aí quase 3 anos, né? De pessoas que desacreditavam. Não, tá, é um joguinho. Né? Quando a gente leva, às vezes, isso, por exemplo, para rodadas de negócio, né? Para pessoas que querem investir, eles vão dizer isso, é só um joguinho. Né? Quando eu levo para o meu público, que são os professores, que são as pessoas que têm essa dor, eles sabem do valor que isso tem. Então, a gente precisa falar com quem está com a gente. Foi o que nos uniu um dia, né? Foi o que fez que eu e a Gêcia e a Renata, a gente segurasse uma na mão da outra, a história de ninguém solta a mão de ninguém, aí uma quer desistir, a outra já puxa, e é isso, sabe? É uma jornada de um eterno aprendizado. E, profs, se vocês são capazes de ensinar e desenvolver tantas competências com seus alunos, vocês são capazes de desenvolver essas competências também. Tem que fazer o que a gente vive dizendo aos alunos para fazerem, né? Aprender, experimentar, testar, é isso, né? E eu acho que isso é o grande barato de empreender. E vocês, como também eu e Samara fizemos por muito tempo, levam a Citadino como um projeto paralelo. Quer dizer, vocês ainda estão em sala de aula, estão na universidade e tudo mais, e levam concomitantemente, paralelamente, esse novo projeto aí, empreendedor de vocês, né? Então, é o que a gente sempre fala aqui, você não precisa abandonar a educação, a sala de aula, para começar a empreender. E, na verdade, às vezes, o caminho mais fácil é exatamente isso, até porque traz um conforto e tira um pouco daquele medinho, tá? Pagamento no final do mês, como é que eu vou pagar as contas, o que eu vou fazer, então isso ajuda muito, né? Meninas, estamos chegando aqui ao final e eu queria saber, no caderninho digital aí de referências de vocês, sobre um autor, uma dica, o que vocês estão lendo, enfim, o que vocês gostariam de deixar aqui com a nossa audiência do Amplifica, que tenho certeza que vai adorar, deve já ter adorado escutar vocês aqui no Amplicast. Então, qual é a referência que vocês deixam? Aí, quem fala? Eu falo eu? O ruim de chamar 3, Carla, é que assim, ó... Eu tô deixando até para ver como é que vocês se organizam. Eu nem tô chamando pelo nome. Bom, eu gosto... a gente usou muito, né, no Citadino, a Renata gosta sempre de lembrar isso, que é um cenário cyberpunk, assim, e não é à toa, porque a gente... É um cenário distópico, né, de um marginal, contra a cultura. Então, trabalhar, né, a leitura dos livros do cyberpunk, distopia, essas coisas ajuda bastante a entender esses cenários, trazer isso. Mas como uma inspiração, eu sempre levo nas formações de professores um conto do Machado de Assis, que é Ideias do Canário. Eu vou falar rapidamente sobre ele aqui, porque o Machado, genial, ele escreve isso de uma maneira maravilhosa, mas o conto do Ideias do Canário, ele conta a história de um professor. Então, nesse conto, esse professor, certa vez, encontrou numa loja de antiguidades um canário dentro de uma gaiola.
e começou a conversar com o canário, e o canário respondia, falava, e ele achou aquilo o máximo. Foi lá e comprou, fez uma oferta para comprar o canário para levar embora para casa. E daí ele perguntou, né, nesse primeiro encontro com o canário, ele disse: canário, o que é o mundo? Ah, o mundo, professor, é uma loja de antiguidades, numa gaiola enferrujada, com um homem que todo dia vem colocar água e comida para mim. Esse é o mundo. Daí o professor leva esse canário para casa, e professor observador, acadêmico, como nós aí, começa a fazer anotações desse canário, começa a pesquisar, observar o canário cientificamente, até que um dia ele, depois de ter colocado o canário numa gaiola gigantesca, numa varanda, na melhor varanda que ele tinha na casa dele e tal, faz a pergunta de novo pro canário. Canário, o que é o mundo? O mundo, professor, é uma grande gaiola linda, numa vista incrível de uma varanda, com um pedaço do céu azul e onde o vento bate nas minhas penas. Então ele dá essa resposta. Até que um dia o canário, que já era amigo do professor, foge, vai embora. E o professor fica super triste, chega a ficar doente e tal, sentindo a falta do canário. Mas um dia o professor foi caminhar na praça e escutou uma voz de cima da árvore, era o canário. Chamou o professor. Professor, ele, mas você, canário? Ele olha para cima e diz: eu te dei tudo, água, comida, cuidei de você, a gente tinha uma relação maravilhosa e você mesmo assim fugiu. Como que você teve essa coragem, né? Então já jogou em cima do canário suas expectativas, até um pouco da arrogância assim do personagem que aparece no conto. E daí, trocando ideias, ele faz a pergunta pro canário: canário, o que é o mundo? O mundo, professor, é um céu infinito, onde eu posso voar por incontáveis árvores em galhos diferentes, sentir cheiros, sabores, todos diferentes, todos os dias. Esse é o mundo, professor. E daí ele faz a pergunta pro canário, diz assim: mas e a loja de antiguidades? Ele diz: que loja? Ele nem se lembra mais. Então, e esse conto é lindo, porque, na verdade, ele mostra muito sobre esse processo do que a educação faz com a gente, né? E de a gente largar dessa gaiola que muitas vezes nos aprisiona, esse mundo que a gente acredita que é o certo, que é o que tem, tá posto, e a gente não muda e não se amplia para novas possibilidades. Então, eu acho que esse movimento da gente conseguir fazer isso, né, de criar esse mundo infinito, essa liberdade do canário, para até esquecer daquele passado que não serve mais, seja o impulsionador. Acho que essa dica é muito legal, eu gosto desse conto, trabalho com os meus alunos, trabalho com professores, eu acho que é uma dica bem legal. E também Já vou ler traz muito do Citadino. Já vou ler esse conto do Machado de Assis, que eu não conheço, vou ter que ler, porque eu adorei a historinha. E realmente muito inspiradora, tenho certeza que todo mundo aqui vai amar. E você, Renata, qual que é a sua dica aí de ouro, a sua referência aí? O que tá aí na sua mesinha? O que tá no seu drive? Enfim, uma dica pra eu tô gente. com um livro aqui, inclusive a Leilane fez uma transmissão de pensamento comigo quando ela falou sobre a paixão. Né? Então, às vezes, a gente tem uma paixão que é um pouco escondida, a gente tem vergonha ou fica no passado, né? A gente, uma vez, me contou uma história também de uma professora que ela amava teatro, trabalhava com isso, ela criou todo um projeto com fantoches. Olha que coisa interessante, né? Então, você pegar algo que realmente você é apaixonado, isso tem tudo a ver com o livro do Simon Sinek, que é um livro muito interessante. Aí, quem é prof, assim, é um livro já das antigas, né? Deixa eu filmar aqui, ó. Começa porque... Deu. Já deu? E o livro do Simon Sinek, ele fala sobre o Golden Circle. E o Golden Circle, deixa eu melhorar aqui o ângulo, peraí, vou voltar aqui. Então, no centro, né, a gente tem aqui, no centro do livro, justamente o porquê, né? Às vezes a gente começa... Segurança. É legal, né? Tá ao contrário? Não, tá certinho. Não, tá ok. Agora melhorou. Tá certinho? Então a gente começa, né, aqui por fora do círculo, a última camada do Golden Circle, o quê? Na segunda camada nós temos justamente o como, e na terceira camada central é aquilo que é o porquê. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Né? Então realmente aquilo que te move. Então esse livro aqui do Simon Sinek, ele é muito bom, comece pelo porquê. E falando em cibersegurança e referências da internet que nós usamos para criar o Citadino, o movimento cyberpunk que a Jessie citou, tem um livro famoso chamado Neuromancer, que ele fala bastante da internet criada como essência para ser um movimento livre.
né, de difusão de informações, que não tenha um controle dos mais ricos sobre os mais pobres, ou do governo sobre o povo, não, que seja realmente uma união, né? Então, comece pelo porquê e o Neuromancer seria as nossas dicas aqui de hoje para os profs que estão nos assistindo. Nossa, eu adorei também, vou atrás da segunda referência que você deu. Simon Sinek, eu amo ele, inclusive teve um dia que eu sonhei com ele, acordei super feliz e falei para as meninas que eu disse assim, gente, eu acordei numa felicidade porque o Simon Sinek, eu conversava com ele e ele era o meu brother, assim, no meu sonho, assim, né? Porque, cara, eu acho que eu vejo ele quase todo dia, né? Porque ele tem uma presença digital hoje enorme, né? Principalmente durante a pandemia, ele manteve uma presença. O podcast, para quem sabe inglês, o podcast dele é maravilhoso, maravilhoso. E ele tá todo dia tem shorts dele no YouTube e tem milhões aí de vídeos Instagram. dele. Ele é muito impressionante, assim, e eu gosto muito das ideias dele, né? Então, é muito fenomenal. Inclusive, eu recomendo um podcast para quem sabe inglês, que é o Simon Sinek, a Brené Brown e o Adam Grant, os três juntos, que eu amo, os três. Então, tipo, é um podcast que tem duas partes, eu acho que tá no podcast da Brené e do Adam Grant, eu vou deixar também as referências, que é maravilhoso. Anotei aqui já. E você, Leilane, fala um pouquinho pra gente aí, qual que é a sua referência de ouro? A gente tá numa sintonia muito grande, porque eu justamente vou falar do Grant. Aí, ó, o Adam Grant, pense de novo, pense novamente. Gente, eu amo ele, eu sou apaixonada, é outro podcast que eu não paro de escutar. Maravilhoso, mas ele traz um livro, cara, que eu não vou mentir, eu nunca li, mas a frase dele me moveu, eu tenho ele aqui, eu acho que o dia que eu ler ele eu vou sair muito distópica aí pela vida, que é Originais, como os inconformados mudam o mundo. Quando eu li essa frase, ela mudou a minha vida, porque eu entendi porque que eu era inconformada e que estava tudo bem ser inconformada, que tinha uma vantagem nisso. E que era graças a essa inconformação que a gente conseguiu trazer a essa questão da originalidade e mudar mesmo o mundo, sem ter medo daquilo que a gente está pensando e está propondo. Então, fica aí a dica para os profs também. Podem ler o livro, me contem depois se o livro é bom ou não, porque para mim o título ele já mudou o que tinha que mudar para mim na minha vida. Gente, o Adam Grant é maravilhoso. Eu também não li os originais, eu vi tem o TED dele, Originais, que vale muito assistir, o TED Talk, porque aí já tem a transcrição em português, já tem legenda em português. E eu li agora, recentemente, o livro dele, Pense de Novo, né? Que é simplesmente fenomenal. Inclusive, a gente fez tipo como clube do livro, né? Então, foi maravilhosa a leitura aí com educadores e tudo mais. A comunidade amplifica no meio. Meninas, olha, eu aprendi muito com essa nossa conversa. Eu acho que o que fica para mim de tudo que vocês falaram primeiro, algo que a gente sempre... É um reforço para o que a gente fala aqui, de que quando você é inquieta, inconformada e quer aprender, a melhor forma é você se juntar a outros inconformados, e aí sim a gente transforma primeiro a nossa realidade, depois o mundo. Então isso fica muito para mim da fala de vocês. Essa paixão que vocês têm pela educação, né? E assim, aceitar os nãos para ir em frente e não desistir, isso também ficou muito marcado para mim no que vocês falaram. E também essa visão de games com um salto, um pulo para uma aprendizagem cidadã, né? Então, acho que o Citadino aí já é sucesso com esse lançamento, o primeiro de muitos. E é uma honra para mim estar aqui com vocês, falando sobre isso, ajudando, inclusive, no lançamento, assim, sem querer, não foi nada
planejado, assim, eu só realmente, a gente se conectou com as meninas no Web Summit e a gente falou, não, a gente quer, eu amei, as ilustrações foram sensacionais e também fica para mim essa lição, eu sempre reforço aqui que a gente leva vários nãos, mas vários sims também, então vocês citaram 2 professores que foram essenciais no desenvolvimento do game e o ilustrador, que eu sei que é um ilustrador que tem um reconhecimento já aí nacional, queria até que vocês falassem o nome dele, porque é primoroso o trabalho. E ele também foi um que apostou na ideia e foi junto com vocês. Talvez vocês não teriam grana para pagar o que ele realmente merece, mas ele apostou no sonho de vocês, né? É isso aí, Carla. É o Luffy. Ele tem as redes sociais dele, é Luffy, assim como pronuncia, Draws, né, de desenho, Luffy Draws. E ele é o ilustrador hoje do filme do Menino Maluquinho. Olha isso! Ele compõe essa equipe, né? Ele tem vários trabalhos, mas um dos mais famosos agora é esse. E para nós foi um presente. Quando a gente foi, contou a ideia, falamos, fomos atrás de muitos ilustradores, tá? Foram muitos nãos mesmo. Ah, não dá, não vamos fazer, não sei o quê, não tenho tempo, não consigo, né? E até que ele disse, eu vou, porque eu acredito na ideia. Pronto, isso. E essa semana ele mandou pra mim, tadinho. Ele é professor, né? Olha aí, tá vendo? Professor de inglês. Aí, ó, da minha área ainda. Pronto, tá explicado. Gente, olha, maravilhoso. Maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada, sucesso. E eu quero que vocês voltem muitas vezes aqui para nos contar outras histórias e trazer mais packs de games para a educação. Obrigada, até a próxima. Se você curtiu esse episódio, manda para os amigos que estão precisando do empurrão com aquela ideia. Dá um like aqui pra gente, deixa os comentários aqui para as nossas musas inspiradoras, empreendedoras e professoras que vieram hoje aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.